Eu sou a Janete Nardelli, respondo atualmente pela Diretoria de Avaliação Institucional da UniOeste, uma diretoria vinculada à Pró-Reitoria de Planejamento, cujo objetivo principal dela é trabalhar as questões relativas ao MEC e também ao governo do Estado, relacionadas ao Plano de Desenvolvimento Institucional e também da avaliação institucional. Então, a gente tem uma estrutura própria dentro da universidade, no sentido de dar suporte à comissão de avaliação institucional, que é quem realmente faz o trabalho de forma descentralizada, em loco, cada campus tem o seu próprio papel, né? E assim, o principal papel nosso além de atender as diretrizes postas pelo MEC, por meio de uma lei, né? Desde 2004 nós temos uma lei própria da avaliação institucional, e a gente trabalha no sentido de fomentar o papel da avaliação, trazer para o nosso público a questão da importância da avaliação enquanto um processo de emancipação, enquanto um processo de cultura avaliativa, no sentido sempre de trabalhar a melhoria constante da universidade. Então, assim, uma das funções principais da avaliação institucional é a gente integrar o planejamento, o plano de desenvolvimento institucional à avaliação institucional. São dois instrumentos que se complementam. Um alimenta o outro no sentido assim, de toda vez que eu penso no planejamento, eu tenho que avaliar como foi o meu anterior para depois planejar de novo e assim numa situação de círculo, né? Então, hoje, na diretoria de avaliação, a gente começou agora, a partir da aprovação do relatório e também do projeto para o novo ciclo avaliativo, começa a partir de hoje o trabalho de divulgação do relatório, construído pela comissão, e também das metas que a gente traçou para o novo projeto de avaliação institucional para o triênio de 2015 a 2017. Bom, sou Gustavo Biasoli Alves, sou professor do campus de Toledo e no momento estou exercendo a função de presidente da Comissão Central de Avaliação Institucional. Como a Janete colocou antes, a UniOeste, na sua estrutura, ela tem uma comissão central e essa comissão coordena as comissões setoriais de cada campus. Nesse momento agora a gente quer fazer então a divulgação do relatório, porque foi um relatório de uma produção bastante intensa, ele é bastante denso, ele é bastante rico em dados, em informações, etc. E a gente tem uma preocupação que é a de estar fomentando a cultura da avaliação na UniOeste. Por que isso é importante? Porque nenhuma instituição se fortalece se ela não olhar para si mesma, se ela não olhar para o entorno dela e se ela não traçar metas, objetivos e acompanhar o desenvolvimento dessas metas e desses objetivos de maneira transparente e de maneira democrática. Porque não basta você fazer um plano, né? Planos todas as instituições têm, todo mundo tem, mas é preciso que você acompanhe o desenvolvimento desse plano. E no caso da UniOeste, por ser uma instituição pública, ela deve satisfações a quem a sustenta, que são as pessoas na forma de impostos. Então ela tem que tornar público o que é o seu plano de desenvolvimento institucional, a sua missão, a sua visão, e ela tem que tornar público também o acompanhamento desses processos. E é isso que a gente quer fazer agora quando vai divulgar o relatório de avaliação institucional para o período de 2012 a 2014. Com um certo atraso por causa da greve, mas estamos fazendo isso, né? Eu acho que é importante frisar, né, Gustavo, a importância das participações nas comissões setoriais e também na comissão central. Como que se constituem essas comissões? Pela Lei dos Sinais, que é a lei que foi aprovada em 2004, é a Lei 10.861 de 2004, é uma lei federal. E tem sempre um questionamento, mas se a lei federal a gente tem que aderir, a gente tem que seguir, então a resistência que a gente percebe na avaliação, ela é mais no cunho de interrogações, e isso é muito importante, porque é uma forma da gente ultrapassar também o limite legal, no sentido da gente garantir a nossa autonomia. Então, no momento em que ela foi aprovada, embora fosse com conotação federal, o governo do estado adotou também as suas diretrizes, ampliando algumas situações para
que nós tivéssemos também a percepção da peculiaridade que há no Estado, mas a gente segue as dimensões da Lei dos Sinais no sentido de que ela abarca praticamente tudo que a gente precisa trabalhar enquanto pensando em avaliação emancipatória sempre, né? Nunca regulatória. A lei está posta por ser universidade pública, por ser, como o Gustavo bem colocou, temos que dar uma resposta ao nosso cidadão, à nossa sociedade, mas ela não pode estar limitada a isso. Ela tem que pensar na avaliação numa forma de que para a universidade crescer, para a gente poder trabalhar num plano de desenvolvimento lá na frente, que de fato já tenha sido avaliado pelos próprios pares. Então, quando a lei impõe uma necessidade de haver uma comissão central, no caso específico da UniOeste, por nós sermos multicamp, a gente adotou num instrumento nosso de regulamento, né, da própria comissão, a figura da comissão central composta por comissões setoriais. De todas as unidades. Essa comissão setorial, né, então, como o Gustavo colocou, o presidente é eleito dentro da própria comissão e tem o representante de cada uma das unidades, o campus de Cascavel, de Foz, de Beltrão, de Rondon, de Toledo, reitoria e hospital. Então, assim, é um mecanismo que tende a abranger ao máximo, né, Gustavo? Acho que você pode falar com mais propriedade com relação à dinâmica no campus, né, que o Gustavo é professor de uma das unidades, né? É diferente da realidade da reitoria, que é mais administrativa. Então, essa oportunidade que tem da comissão setorial é justamente ampliar a possibilidade de participação. A ideia das comissões setoriais é uma ideia interessante porque ela aproxima a avaliação institucional de cada campus, né, do cotidiano de cada campus. Então, os membros estão ali, eles estão disponíveis para conversar, para trocar ideias, para ouvir, principalmente para coletar as informações. Porque a ideia, como a Janete bem colocou, não é que a avaliação seja um processo punitivo, mas ao contrário, que ela tenha um caráter construtivo. É olhar para o que você está fazendo e avaliar se o que você está fazendo está de acordo com aquilo que foi planejado anteriormente. Muita gente pode questionar assim, mas por que eu vou fazer isso, que eu vou participar desse processo, se esse processo não tem retorno e se na verdade o que é feito com base nos planos de governo das administrações centrais ou das administrações de cada campus. Bom, para começo de conversa, a ideia de que não há retorno não é totalmente verdade. O retorno pode ser pequeno no sentido de que a gente diagnostica que há uma falha na divulgação das ações da avaliação institucional. Que a comunicação da comissão de avaliação é um ponto a ser bastante melhorado ainda. E isso, inclusive, está no nosso projeto. Mas, quando a gente olha para as demandas que a avaliação institucional levanta e para as coisas que a universidade vem fazendo, a gente observa que há um casamento muito grande entre elas. Por exemplo, em 2007, se diagnosticou a necessidade do fortalecimento dos grupos de pesquisa e etc. Bom, aí vieram as novas resoluções de atividade de pesquisa, de grupos de pesquisa, etc. Ao mesmo tempo, a partir de uns anos para cá, os estudantes levantaram a bandeira da assistência estudantil. Hoje, a gente já viu a inauguração do primeiro restaurante universitário lá no campus de Toledo, que é uma parceria com a Prefeitura Municipal. Claro que eu não vou aqui dizer que a inauguração do restaurante ou a mudança na resolução de pesquisa é uma ação direta e uma consequência direta e única do processo de avaliação institucional. Claro que não, mas eu vou dizer que estas demandas apareceram também nos relatórios de avaliação institucional. Quando isso aparece nos relatórios de avaliação institucional e depois se torna realidade, você tem duas coisas. Primeiro, há um acompanhamento, sim, entre o que é feito, entre o que está no plano de desenvolvimento institucional, que é o PDI, com os projetos de governo de cada gestão e com o relatório. Só que esse relatório ele é produzido por uma comissão que é vinculada diretamente ao Conselho Universitário, ou seja, que não tem vínculo político com nenhum reitor, com nenhum pró-reitor e com nenhum diretor de campus. Ou seja, ela é uma avaliação independente. Ela não chega a ser externa,
né? E ela tem a qualidade de não ser externa, mas ela é absolutamente independente, autônoma, e ela tem inclusive a função de morder os calcanhares desses gestores quando eles não estiverem cumprindo com o que está no plano. Esse processo hoje ele está finalizado para o ano seria o ano de 2015, né, porque a gente encaminhou o relatório e foi aprovado na última reunião do Conselho Universitário. Agora ele está em fase de divulgação e existe um projeto de avaliação institucional também já aprovado pelo Conselho Universitário que vai até o ano de... O novo triênio, que seria 2015 a 2017. Até 2017, Muito embora, só uma parte, Gustavo, muito embora 2015 já tenha passado, como o Gustavo colocou, ano passado, em função das paralisações que teve, a gente não conseguiu cumprir o prazo exato de finalização do relatório, que o próprio COU nos autorizou a finalizá-lo agora em março de 2016. Isso, exatamente. O que ocorre? Como a comissão ela tem autonomia enquanto ação dentro da universidade, mas ela segue também as legislações das comissões estadual e nacional, que é a CONAIS, nós temos que depositar no site do MEC, num prazo específico, os relatórios ou integrais ou parciais. Nesse meio tempo, enquanto a gente construiu o relatório final, a gente elaborou o relatório parcial do ano de 2015 e fez esse processo no sentido de cumprimento do prazo legal para que não houvesse qualquer sanção posterior. Nesse meio tempo, o projeto foi construído e aprovado apenas agora na primeira reunião do COU, né, de 7 de abril de 2016, Isso. Já com essa concepção de que, embora 2015 já tenha passado enquanto relatório parcial, ele vai estar contemplado no projeto enquanto triênio 2016-2017, que é o prazo legal previsto no instrumento da CONAIS. Então, assim, qual que é a proposta fundamental que eu acho que é assim, como é que se pode dizer, a questão qualitativa mesmo do projeto como um todo, é o fato de você fazer ele anualmente. Quando você chegar no último ciclo, no último ano lá, você não tem essa correria para construir um relatório, porque é multicamp, então é muito denso, ele dá em termos de conteúdo, dá quase 1000 páginas, né? Então, assim, não é atrativo para se ler, digamos assim. Quando você fragmenta ele, o trabalho anualmente, você consegue ter mais visão do que de fato está acontecendo. E além de cumprir, né, a diretriz, né, da própria comissão. Então, é interessante, assim, que nesse último COU foi aprovado tanto o relatório, que daí é o que a gente vai divulgar a partir de agora, quanto esse novo projeto. E nesse novo projeto, uma das questões que o Gustavo trouxe, que no relatório de avaliação anterior, é uma das críticas que não há uma articulação, né? Então, assim, vou fazer a avaliação para quê? Se não tem um retorno, né, teoricamente, cadê a articulação com o plano de desenvolvimento? Cadê a articulação com as ações previstas pela gestão, né? Então, tudo isso está posto dentro do relatório, mas ele é muito denso. Então, a gente tem que trabalhar nas comissões setoriais uma forma de trabalho de formiguinha mesmo, né? De cada um com os seus pares. E isso é muito importante na comissão setorial, que tem a representatividade do docente, do discente e do agente universitário. Então, você tem um espaço legítimo para você colocar o que você quer, o que você sonha enquanto universidade, são essas comissões, né? Então, se fazer presente nessas comissões. E para esse fim do novo relatório, a gente trabalha, do novo projeto, aliás, a gente vai trabalhar as dimensões dos sinais, não né, sempre contemplando todas as dimensões, mas elas vão trabalhar como eixos temáticos, são 6 eixos temáticos. E cada um desses eixos ele diz respeito a alguma coisa, ou é o plano de desenvolvimento, ou é a questão do desenvolvimento humano, a missão, trabalho, a missão, a questão estrutural, de espaço físico, né, de tudo que da demanda que a gente tem. Então, isso para alimentar o próprio PDI. E um dos formulários aprovados nesse projeto está fazendo justamente esse trabalho. A gente vai trazer no primeiro corpo do formulário o PDI atual, que é de 2013 a 2017, colocar esse material na mão dos gestores e também dos responsáveis por cada uma dessas áreas, para que eles alimentem o que foi feito, o que deixou de ser feito e o porquê deixou de ser feito, e para criar uma nova meta para o PDI posterior. Ou seja, o próprio projeto já traz essa concepção de articulação entre os dois instrumentos que são essenciais para a questão de valorizar o trabalho que a comissão setorial e a comissão central de fato está fazendo nesse trabalho de formiguinha, que a diretoria ou a ProPlan não tem
pessoal efetivo ou, digamos, pernas para fazer enquanto gestão. E nem é tão salutar quanto é de uma comissão que é vinculada diretamente ao conselho, como o Gustavo colocou, independente de gestões que se tenha, são trabalhos da universidade, construídos pelo corpo acadêmico mesmo. E uma coisa interessante nos nossos processos avaliativos, eu falo isso comparando com outros processos que eu conheço, é que a gente está criando uma dinâmica para que a comunidade fale e para que efetivamente a comunidade referende o que está escrito. Tem uma parte desses relatórios que a gente chama de diagnósticos avaliativos, né? Esses diagnósticos são feitos periodicamente, tanto pelas pró-reitorias como pelos centros em cada campus. E a ideia então é verificar, olha, no ano X nós diagnosticamos XYZ problemas e isso estava presente no PDI. Realizamos já tais e tais coisas. O que é que falta para a gente resolver o que estava colocado para trás e o que é que nós colocamos como perspectiva para o nosso futuro. Esses diagnósticos, eles são produzidos e eles são referendados por cada conselho de centro. É por isso que eu digo, há uma pró e enviado para nós via memorando, né, via ata. A aprovação tem que constar em ata. Então, isso é uma prova de que a comunidade fala, de que ela participa desses relatórios de maneira efetiva. Há um problema, porque a gente cria relatórios de 450 ou mais páginas, né? Mas não faz mal, o importante é o quê? O importante é a comunidade falar e ela se sentir referendada naquele documento. Por isso é importante que ela conheça o documento. É por isso que vem, inclusive, né, Janete, a ideia da avaliação não como processo punitivo, mas como processo formativo. De autoconhecimento. Né? De autoconhecimento, de autonomia e de projeção. Sim. Um aspecto que eu gostaria de levantar é com relação aos instrumentos, né, os momentos distintos que tem de avaliação dentro da universidade. Até para a gente se manter enquanto universidade, né, para o nosso reconhecimento renovação do reconhecimento enquanto universidade. E para os cursos também. Isso. Então, assim, os sinais, ele abarca essas três situações de avaliação, que é a questão, eles chamam avalies, que é a autoavaliação institucional, que é esse trabalho do relatório que foi aprovado agora, que vai passar a ser divulgado a partir de então, e a avaliação externa, que é uma equipe do MEC, do INEP, que vem até a instituição para avaliar em loco se tudo aquilo que está posto no relatório, se tudo aquilo que está trabalhado enquanto legislação de fato está acontecendo, detectar as potencialidades e as fragilidades, e aí assim referendar a nossa manutenção enquanto instituição com reconhecimento de universidade. Isso. E é bem interessante a gente levantar isso, porque assim, desses três momentos da avaliação dos sinais, então assim, a autoavaliação e a avaliação externa são um momento único. Aí nós temos a avaliação dos cursos, que é o mais... avaliação dos cursos de graduação, né? Eles trabalham com a ACG. Então, isso quase todos os nossos docentes conhecem muito bem esses instrumentos, porque todos os cursos passam por essa avaliação, né, Gustavo? Sim. Muitos dos nossos professores são avaliadores do MEC para avaliar outras instituições, o Gustavo, inclusive, é um dos avaliadores. E o terceiro, que é o mais famoso, que é o nosso querido ENAD, né? Que é o de exames, que, inclusive, a nossa UniOeste agora ficou uma das melhores classificadas, a segunda do Paraná. Terceira melhor. É do Paraná? Do Paraná, E, então, assim, são três instrumentos que eles são distintos, mas eles são indissociáveis, né? Um alimenta o outro. Quando a gente trabalha a autoavaliação institucional, nesse aspecto de formação, de autoconhecimento, é justamente em função dessa situação de que quando vem a avaliação externa, os nossos avaliadores do MEC ou de outras instituições vêm nos ver, o primeiro instrumento que eles nos pedem é justamente a autoavaliação. O relatório de autoavaliação. Por quê? Para fazer aquilo que você nos questionou. Olha lá atrás, né? Tinha aquela fragilidade, permanece aquela fragilidade. Mas por quê? Isso é uma carência institucional, é algo que não depende só de nós, depende, né, de outras esferas. E o que fazer para superar isso, né? Então, mais do que nunca se percebe nesse conceito e nessa estrutura de, né, voltar o olhar para a avaliação como formativa, o sentido de crescimento tanto do ser humano que está ali dentro da universidade, seja docente ou agente ou discente, a própria sociedade, pelo papel que ela começa a perceber que a universidade tem, que é sempre uma cobrança que nós temos, né, uma cobrança real e necessária, que a gente tem que estar sempre atento a isso, porque
nossa razão de existir é, né, atender à sociedade. E principalmente assim a gente demonstrar a vontade e a necessidade de sempre ampliar a nossa qualidade, né? Então o fato de estarmos em primeiro, em segundo, em terceiro é ranking, né? É quantitativo, não é isso que a gente quer, não é proporcional uma questão de comparabilidade com as demais IES, mas é sempre buscar o melhor, né? Então é bom, é salutar a gente perceber que nós crescemos, em poucos anos a gente galgou espaços muito maiores Muito em todas as importante. instâncias. Mas isso é muito importante para a gente, assim, cada vez querer buscar mais no sentido de garantir essa qualidade, porque o retorno é para a própria sociedade, né? Sim. Isso é importante frisar, porque a UniOeste tem na sua missão a tarefa de ser um dos protagonistas do desenvolvimento regional. Isso está escrito, né, na missão. Então, ela cumprir esse papel é muito importante. Vale a pena frisar uma coisa que a Janete colocou aqui, que as avaliações, elas não são concebidas como algo pontual, mas como processos cíclicos, né? Elas ocorrem, a periodicidade prevista pelo MEC é a cada 3 anos, para cada uma dessas avaliações que ela colocou aqui, e existe também uma avaliação inicial, que a gente já passou por ela há um tempinho, que é a avaliação para autorização de funcionamento da universidade, e para as autorizações de curso também. Bom, a CCPA é a Comissão Central Própria de Avaliação, né? Como foi falado antes, ela é uma comissão que é composta por representantes das comissões setoriais de cada campus. Então, a nossa estrutura é uma estrutura de forma piramidal, né? A base são cada um dos campi, mais a reitoria e o HU, né, o Hospital Universitário. Cada setor desses, então, tem a sua comissão, que é composta por um presidente, um vice-presidente, são membros, né, os alunos, os docentes e os agentes universitários. Dessas 7 comissões, são indicados representantes para a comissão central. Esses 7 aí, então, compõem a comissão central, que tem uma presidência, que estou exercendo no momento, e depois os seus membros. Aí tem regulamento próprio, funciona de acordo com regras próprias e tem os seus objetivos, né? O principal é acompanhar a formulação e desenvolvimento do plano de desenvolvimento institucional e, principalmente, produzir o relatório de avaliação institucional, além de, quando há visitas externas para avaliação e etc., a gente sempre acompanha, porque inclusive o processo avaliativo é um dos quesitos em tela, né? Um dos quesitos que vai ser avaliado. É importante também colocar na CCPA, além dessa representação dos 7 membros da comunidade interna, nós temos também espaço para a comunidade externa, que é muito importante frisar isso, também. Que a gente tem assim, o nosso regulamento, e é o regulamento aprovado pelo Conselho Universitário, prevê a presença de um representante da MOP, da ANSOP, dos sindicatos, dos trabalhadores das regiões de abrangência da universidade, e dos núcleos regionais de educação. Isso, dos núcleos. No regulamento a gente coloca sempre assim, a escolha livre deles, mas preferencialmente que sejam ex-alunos da universidade. Por quê? Na prática você acaba tendo uma oportunidade de estar com os nossos egressos dentro da universidade de novo para trabalhar aquelas fragilidades que a gente que está aqui dentro não enxerga. Né, e que eles, assim, passaram pela formação, estão lá no mercado de trabalho e com certeza poderão contribuir muito dar um conosco. Retorno, né? E isso, assim, é uma das fragilidades que a gente percebeu no relatório e tem percebido ao longo dos anos, né, Gustavo? Da baixa participação, muito embora haja esse espaço, não necessariamente eles ocupam. A gente mandou agora, né, foi um dos primeiros papéis do Gustavo nesse momento da presidência dele, de reforçar esse convite, mandamos por ofício, né, para cada um desses órgãos. Está chegando, né, aos pouquinhos, uma outra indicação, e a ideia é que, assim, até o final agora do mês de abril, comecinho do mês de maio, a gente faça a nova portaria com todos os membros novos. A composição da CPA ela é feita sempre de 2 em 2 anos, então, assim, tem a representação para ter a rotatividade e oportunidade que todos que queiram possam participar. Então, de 2 em 2 anos você faz essas indicações,
vindo para a comissão central, faça a eleição entre os membros, entre esses 7 membros e os externos. E claro que a presidência sempre vai ser por um efetivo, ou docente ou agente universitário, efetivo, dedicação exclusiva, e preferencialmente que trabalhe, né, na área da avaliação, ou como avaliador do MEC, ou que atue na sua vida acadêmica como pesquisador desse ponto da avaliação, no sentido sempre de aprimorar. Exato. É importante destacar isso também, né? A gente precisa da indicação dos membros externos, e a gente precisa ouvir a comunidade externa, e a avaliação institucional é um dos mecanismos que a comunidade externa tem para se manifestar sobre esse patrimônio dela, que é a Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Então, assim, para 2016, além desse cronograma que o professor Gustavo construiu junto com a comissão para a gente fazer as visitas nos campi, apresentando o relatório e também o projeto, isso ao longo do mês de maio a gente vai estar fazendo em todos os campi, e a ideia, assim, já tem a nova composição das comissões setoriais como um todo, alimentar esse formulário que a gente mencionou sobre a análise do PDI atual, para verificar onde que a gente conseguiu avançar, e principalmente a gente construiu os questionários para o novo ciclo avaliativo. Por que é importante frisar essa questão do questionário? Quando se fala em avaliação institucional, a maioria tem essa percepção só de preencher o questionário. Participar da avaliação significa preencher o questionário, que a gente acaba, né, não tendo uma participação tão representativa como gostaria, né? Mas assim, o preencher o questionário é uma das possibilidades que você tem, que está aberto para todo mundo, que está no site. Como a gente não... A gente vai fechou estar um ciclo, disponível quando a gente fechou um ciclo, então a ciclo. gente vai abrir um novo ciclo agora. Mas dentro desses fóruns, dentro dessas conversas que a gente vai tendo ao longo dos campi, a gente solicita a participação de todos nas questões que eles acham que são pertinentes e que deveriam constar. Então, para a proposta do novo projeto, a gente vai tentar e pensa em fazer uma coisa mais enxuta, trabalhar por categoria, né, para não ficar muito cansativo, com poucas questões. Mas é bastante importante frisar que, assim, ele é um instrumento que acaba sendo quantitativo, no sentido de saber, assim, qual percentual eu atingi que respondeu de fato ao questionário. O que não significa que as pessoas participaram do processo avaliativo como um todo, né? Então, é muito importante que os fóruns e essas visitas que a gente vai fazer nos campi tenham a representação de todos os gestores de cada uma das unidades e que eles nos ajudem a construir esse questionário. O questionário não é uma atribuição da diretoria ou da Proplan ou da comissão, do presidente da comissão. Ele é um instrumento que tem que ser construído no coletivo. Eu só quero agradecer a TV Imago para fazer esse programa com a gente, fazer essa entrevista. Agradecer também aos telespectadores, aos web espectadores, eu não sei se eu posso criar essa categoria, né? Deixar com vocês à disposição o e-mail, que é avaliação, sem cedilha, sem acento, né? .ccpa@unioeste.br, se quiserem tirar alguma dúvida, fazer algum comentário, alguma coisa assim, informar que o relatório, se não foi para a página ainda, estará indo nos próximos dias, e fazer o convite para que visitem a página da avaliação institucional no portal da UniOeste, que lá vocês vão ter acesso a todos os relatórios, a legislação e etc.